Pois é, quem diria que o ano de 2025 seria marcado por rompimento de máxima histórica no Ibovespa. Ultrapassamos os 136 mil pontos. Nesse momento, já batendo 140 mil pontos. Será que esse ano será o ano de ciclo de alta forte na Bolsa Brasileira? E se isso acontecer, existem empresas, ações que ainda estão baratas na Bolsa? E eu posso te dizer que sim. Temos pelo menos 5 ações, e é sobre essas ações que a gente vai bater um papo nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Como eu disse, ano de alta da Bolsa. E uma alta que compensou a queda do ano passado. No ano passado, a gente caiu 10%. E como você pode perceber do gráfico do Ibovespa, nesse ano, estamos subindo 15%. E se a gente ainda coloca o dólar na conta, a alta é de 25%. Taxas do Tesouro Direto seguem caindo, apesar de a Selic estar em 14,75%, podendo chegar a 15%. Não é impossível isso acontecer. Diante disso, o momento é bem ruim para aportar na Bolsa de Valores. E eu vou te dar aqui só uma notícia que já mostra isso para a gente. Gestores estão otimistas, projetam Ibovespa acima de 140 mil pontos ao final do ano. Olhou para otimismo e projeção de gestor, você já sabe, a chance de correção é alta. Sempre quando os gestores estão pessimistas, aí que é o momento de você aumentar a posição dentro do seu asset allocation. O balanceamento é muito importante. E isso acabou virando uma heurística para investidores mais experientes. Quando bancos, corretoras, analistas e gestores estão pessimistas, geralmente é o melhor momento para você comprar. Quando eles estão otimistas, geralmente é o pior momento para você comprar. Mesmo assim, mesmo com a bolsa em alta, você ainda consegue pensar oportunidades, você ainda consegue extrair desse mercado oportunidades. Por quê? Porque o Ibovespa é uma carteira teórica, com pouco mais de 80 ações. Quando essa carteira sobe, isso não quer dizer que todos os ativos da carteira subiram. Além disso, não é porque a principal carteira do Brasil subiu que outras ações da Bolsa de Valores subiram também. Na verdade, você vai notar que essa alta de Ibovespa muito decorre da alta das empresas do setor financeiro, que subiram muito bem, bancos e seguradoras. Portanto, em virtude dessa alta, você deve evitar comprar agora empresas do setor financeiro. Aguarde uma correçãozinha para aumentar a posição, defina ali seu preço teto. Se você quiser acesso a uma planilha de preço teto, tem a nossa planilha lá na comunidade FMI, link aqui embaixo para conhecer. E aqui eu vou te trazer 5 ações, trazendo da menos barata para a mais barata. E a primeira delas, que seria a quinta posição, é a Itaúsa. Veja, a Itaúsa, ela é uma empresa que dá para dizer que é do setor financeiro, mas ainda assim segue com bom desconto. Com resultados em ascensão, o índice preço-lucro da Itaúsa ficou bem interessante. Nesse exato momento, está abaixo de 8 vezes lucro. O índice preço-lucro da nossa bolsa está em 9 vezes lucro, então está bem abaixo. A média do setor é negociar a 8 vezes lucro, então a empresa ainda tem um certo desconto. Destravou dividendos novamente, agora acabou a piadinha da Itaúsa, dos dividendinhos michurucas. E a Itaúsa segue nessa crescente forte por conta dos resultados do Itaú. É o tipo de empresa que apenas reporta lucro líquido, lucros consistentes. Isso se reflete em retornos consistentes ao longo do tempo. Foram mais de 300% em 10 anos, um retorno muito bom, e dividendos que, por mais que tenham oscilado, eles foram pagos todos os anos, então o acionista nunca deixou de ser remunerado com a empresa. Mas essa aqui é só a quinta ação, as outras estão bem mais descontadas. E a quarta ação da lista é a Vale. E aqui já vai um detalhe para você. Esse é o ano de alta das empresas do setor financeiro e também as elétricas. Por outro lado, empresas de commodities que vendem mercadorias, que têm a sua cotação negociada internacionalmente, essas empresas não subiram ou subiram muito pouco. São empresas que na sua carteira te dão uma certa proteção contra a variação cambial, quando o dólar se aprecia frente ao real, como acontece e vem acontecendo ao longo do tempo. Esse é um ano que não, esse é um ano de correção do dólar, e isso ocasiona também correção nessas empresas. É um ano de queda do dólar, queda das commodities no geral, e essas ações acabam caindo. E aí que mora a oportunidade de você comprar essas ações. Imagina só se Vale tivesse estourado em cotação nesse ano de 2025. E Bovespa já tinha ido para 150 mil pontos, porque o peso de Vale na carteira teórica é muito alto, assim como Petrobras. E Vale, considerando que é uma empresa que tem uma certa dívida, o ideal é a gente olhar para o indicador EV sobre EBITDA, que está em 4,53. Ou você que gosta eventualmente do EV sobre EBITDA, está em 5,97. A gente vê que hoje o indicador está acima da média. E detalhe, geralmente esse é o melhor momento para comprar. Por quê?
Porque ano 2021 estava 2,39, mas ele foi uma armadilha, foi um boom de commodity. Cuidado, o ideal é comprar quando está acima dessa linha média, no caso desse tipo de empresa. Eu explico isso, que é contra-intuitivo, mas é assim que funciona. Eu explico isso com mais detalhes no Formação Mirai Investing, que está lá na comunidade FMI. Mesma coisa com dividend yield, 18%, melhor momento para comprar. Errado, pior momento para comprar. Hoje está 8,6, abaixo da média de 9,39. Então, bom momento. Empresa de commodity, a lógica é outra. Quando esses indicadores estão acima da média, aí sim é momento de acumulação. E veja, embora a empresa tenha dívida, é uma dívida controlada. 1 ano de geração de caixa. Isso aqui para uma gigante como a Vale é bem tranquilo. E esse é um ano que a Vale até subiu um pouquinho, como eu falei. Em dólares acabou até subindo um pouco mais, mas é uma subida bem módica. Em vista do que outras empresas subiram, isso aqui não é nada. E o minério de ferro segue ali, nessa linha média próxima ali dos $100 a tonelada, que é mais ou menos a média de negociação. E até segue aí caindo um pouquinho, mas parece que começou a reverter, então o preço está resistindo um pouco nessa região. Mas é aquilo, Vale depende muito do crescimento chinês. Então o PIB chinês tem que crescer forte para a Vale dar aquela explosão. Do contrário, precisa depender de outros mercados, a ascensão de outros mercados, como o mercado indiano. Só que o mercado indiano está tão caro e há muitas incertezas também naquele país que eu contaria mais com a ideia da China, que acaba sendo o grande gatilho de alta para o próprio minério de ferro e a Vale. A próxima ação da lista é a Petrobras. Eu também não olho para índice preço-lucro em Petrobras, eu olho para EV sobre EBITDA de novo. A dívida da Petrobras aqui está 1,86, mas na verdade fechou em 1,45. Basta pegar o último resultado trimestral. 1,5, arredonda para 1,5. Indicador EV sobre EBITDA atual 4,31, média da empresa 3,71. Então está num bom momento de compra. Está acima, lembra? Empresa de commodity acima. E veja que só foi a Petrobras anunciar um último dividendo que foi um pouco decepcionante para a maioria dos investidores, terem um resultado que não agradou tanto o mercado, que começam as notícias negativas. Cuidado! O presidente da Petrobras diz que é hora de apertar os cintos. Contextualize. Aqui foi dito no sentido de vamos controlar o CAPEX, os investimentos. Por quê? Porque o petróleo está caindo. Em momento de queda do petróleo, a gente precisa ser mais cuidadoso. É isso, é gestão financeira. Não se assuste com isso. Por outro lado, olha essa notícia. Petrobras, e a notícia recente, atendeu última exigência do IBAMA no fim de março sobre margem equatorial, que é o grande gatilho de aumento da capacidade produtiva da Petrobras. E é assim que ela vai crescer. A Petrobras só cresce de tamanho agora, aumentando sua capacidade produtiva. Isso é importantíssimo. A gente viu no último resultado trimestral que foi justamente o aumento da capacidade produtiva da Petrobras que compensou a queda do petróleo. Mas o resultado do segundo trimestre vai ser pior, porque o petróleo caiu para 65, 66 dólares. O preço médio praticado no primeiro trimestre desse ano foi de 75 dólares. Então a gente pode esperar aí uma queda aí de uns 10% do resultado. Mas isso já foi colocado no preço, o mercado já colocou no preço. Isso já é previsto. Então o preço de Petrobras hoje a 30, 31 reais, 32 reais, já está prevendo isso. De todo modo, mesmo que a Petrobras pague aí 86 centavos por trimestre de dividendos ordinários, a gente está falando de 3,44, 3,45 por ação. Sendo até pessimista, dividido por 31,80, a gente está falando de um dividend yield de 10,8. Dependendo do preço médio, você pegou a 30, 11%. 11% é ruim? Ah, Selic é 14,75. É assim que funciona. Dificilmente você vai comprar uma ação hoje que vai te pagar isso de dividend yield. Provavelmente se você achou uma ação assim, deve estar repleta de problemas. Se não for uma estatal que daí tem interesse do Estado em receber dividendos, ou se não for uma empresa cujo controlador está fora do país e quer receber dividendos, aí extrai o máximo de riqueza daquela empresa. A próxima ação da lista é a Gerdau, que aí o dividendo caiu bem. Entenda uma coisa, o setor siderúrgico é um setor com muita competição e que vem passando por um problema que é o aço chinês. E esse aço chinês continua sendo muito produzido e entrando aqui no país. Mesmo com a política de cotas, isso não foi suficiente, as siderúrgicas continuam reclamando, pedindo ajuda do governo, isso é ruim, esse é um ponto negativo. Isso denota que é um setor com baixa margem, baixa vantagem competitiva, de tal modo que a única empresa que eu olharia para esse setor seria a Gerdau, porque aí tem 100 anos de história, é uma empresa ímpar nesse setor, negociando um indicador preço-valor patrimonial de 0,44, um enorme desconto, preço justo do GRA apontando para mais de 100% de margem de segurança, dívida bastante controlada, então consegue passar por esse momento de dificuldade no mercado com certa resiliência. Tem uma operação na América do Norte, nos Estados Unidos, isso dá mais resiliência para a empresa, então esse é um diferencial competitivo dessa empresa. Mas olha a margem, ainda mais com essa competição do aço chinês. Muito baixa. Nesse momento, claro. Há momentos em que a margem é o dobro ou o triplo, mas note que foi em 2021 que a gente teve aí uma margem relativamente alta.
porque foi boom. O que a gente pode esperar em momentos de normalidade é 1,5%, 2%. Ela está mais ou menos aí nesse patamar, só que o problema são os dividendos. Em momentos de folga, o dividendo é bem alto, só que olha só isso aqui. Há momentos em que o pagamento é muito baixo, então seria mais uma empresa com uma oportunidade de preços atual, diante dessa alta do Ibovespa, porque para a carteira de dividendos, a Gerdau não é a melhor escolha. Como uma oportunidade, aí pode ser. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação. Por fim, a ação mais barata dessa lista seria a Sanepar. Índice PL de 3,76. Meu Deus do céu, tá muito barata. Cuidado, cuidado. Primeiro, é uma empresa com dívida. Então, vamos olhar para relação EV sobre EBITDA. 4,22. E EV sobre EBITDA 5. Ainda assim, pô, é muito barato. Como essa aqui é uma empresa que não é cíclica, como é que está esse indicador? Bem abaixo da média do setor. E está abaixo da média da empresa também, que é 5,55. Nesse tipo de empresa, sim, estando o indicador abaixo da média, significa que a empresa está com desconto. E é o caso, de novo, aqui de Sanepar em EV sobre EBITDA. Esse indicador precisa ser olhado quando a empresa tem dívida, principalmente uma relação dívida líquida sobre EBITDA acima de 1. Quando a dívida é muito pequena, tipo um trimestre de geração de caixa, aí você pode ignorar o EV e usa o índice preço-lucro. Aí você vai olhar para o preço, que é a cotação, sobre o lucro por ação. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é que esse PL está distorcido por conta de um item não recorrente do último resultado trimestral, para você não se enganar com isso aqui. E até mesmo a relação EV sobre EBITDA está errada por conta disso. O que acontece? Aqui no resultado trimestral de Sanepar, ela soltou aqui a aba itens não recorrentes. Aqui dentro tem o quê? Receita precatórios, 4,2 bilhões. O que é isso, Luan? É aquele precatório da Sanepar que ela tem a receber em face da União. Ela já lançou para esse ano, porque foi lançado no orçamento da União. Então ela espera eventualmente receber nesse ano essa grana. Aí está a diferença entre lucro, a empresa já lançou como lucro, e a efetiva geração de caixa. Ela não gerou esse caixa ainda, não entrou no caixa da companhia, mas ela já lançou como lucro. E aí já tem todos os impactos tributários. Então ela já lançou aqui os impostos que ela tem que pagar por conta disso. Ela lançou uma provisão, que é aquela exigência que a AGEPAR está fazendo no primeiro momento de pegar 75% do valor do precatório e mandar essa grana para redução das tarifas dos usuários do serviço público no estado do Paraná. A Sanepar refutou esse argumento, está discutindo, falando que deve ser no máximo 15%, mas ela já provisionou. E aí você poderia se enganar. Por quê? Porque se eu pego os destaques aqui da Sanepar, você vai olhar, cara do céu, é sério isso aqui? Uma alta de 44% no EBITDA e uma alta de 218% no lucro líquido, saindo de 379 milhões para 1,2 bilhão? Então, é que isso aqui está levando em conta o quê? Está levando em conta o precatório. Então, cuidado. Por isso é importante fazer uma leitura mais cuidadosa dos relatórios financeiros da empresa. Quando a gente tira os não recorrentes, o lucro ele sairia de 379 milhões no primeiro trimestre de 2024 para 424 milhões. Ainda assim, uma boa alta. Empresa com resultado consistente e crescente, que é o que a gente busca. Geração de caixa saiu de 774 milhões para 816 milhões. A empresa está indo muito bem, mas não também daquele jeito como aparece no primeiro momento. Faça a exclusão, foco naquilo que é resultado operacional, aquilo que a empresa gera de caixa a partir da sua operação. E aí, mesmo assim, ela está muito barata ainda? Vamos lá. Se a gente pegar 815 milhões por trimestre, mais ou menos o que ela gerou de caixa no primeiro trimestre, efetivo caixa, projetar para 4 trimestres, um ano, a gente está falando de 3,2 bilhões de reais. Esse seria algo próximo do lucro operacional da empresa. Beleza. Quanto que ela está valendo na Bolsa de Valores? Aqui no Investidor 10, você clica em empresa e vai direto para você aqui o dado de valor de mercado. Você coloca aqui valores detalhados, 9 bilhões, quase batendo 9,1. Eu vou colocar aqui já 9,1 dividido por 3,260, 2,79, ou seja, a empresa está negociando há quase 3 anos de geração de caixa. Está com um enorme desconto ainda. Ah, Luan, mas tem que considerar EV, né? Tem que considerar EV. Valor de mercado mais dívida. Sim, mas estou olhando do viés da geração de caixa. Se eu considerar o valor da firma, que daí é valor de mercado mais a dívida aqui, dívida líquida, então é 9 mais 4, tá aqui o número, redondo para 14, a gente tá falando de 4,29. Então veja, negociando abaixo de 5 anos de geração de caixa, mesmo considerando o valor da firma. E outra, vamos lá. A gente tem uma dívida bruta de 6,6 bilhões. Ela tem um caixa de 1,8 bilhão. Vai entrar mais pelo menos 1,2 bilhão do precatório. Logo, essa dívida líquida vai cair para 3 e pouquinho. Logo, o valor da firma fica menor, em 1,2 bilhão,
cai isso aqui para 12, 12,5, logo a gente vai estar falando de uma empresa negociando abaixo de 4 vezes EBITDA. Então ela tem bastante desconto. Por isso eu considero dentro dessa lista a mais barata hoje entre as melhores empresas para se investir na bolsa de valores. Claro, existem outras, muitas small caps subiram bastante, aí já perdeu a atratividade, mas a Sanepar, ainda assim, eu não estou aportando no momento. Eu explico isso para os membros do canal, etc. E eu trouxe mais a Sanepar aqui também para te falar o seguinte: fica de olho nos relatórios financeiros, para não se enganar. Porque por mais que ela tenha esse desconto, se você se leva por essa euforia do precatório, esses itens não recorrentes, você acaba comprando a qualquer preço. E achando que hoje, putz, vou dar o win em Sanepar, porque, meu Deus do céu, não é bem assim, ok? Tem um desconto, mas não é um super desconto. Até porque hoje, na bolsa, não vai ter algo extremamente barato. Que loucura de barato. São as ações aqui que eu trouxe que ainda tem um certo desconto, olhando para esse Bovespa próximo de 140 mil pontos. E, de novo, para acompanhar aqui a minha carteira de ações e até a parte de renda fixa, tem Tesouro IPCA+, aqui com marcação a mercado pesada, que eu mostro para os membros. Só conhecer a comunidade aqui embaixo. E se você precisar de um profissional qualificado para cuidar do seu imposto de renda da Bolsa de Valores, eu te indico o Igor Contador. Talvez você precise de um auxílio de um profissional com mais de 10 anos de experiência nessa área. E o Igor é meu contador pessoal, então você pode ficar tranquilo. Eu confio toda a minha parte de imposto de renda a ele, então fica tranquilo. Luan, eu prefiro fazer sozinho. Você pode fazer sozinho, você tem aplicativo para isso, ou você usa um profissional qualificado para isso. Você tem aí as opções à sua disposição. Agora, quer delegar tudo? Tem o Igor. Vou deixar o contato dele aqui. Esse é o Instagram dele. Vai com tranquilidade, que olha, faz aí alguns anos que eu tô com ele e nunca tive problema. O cara é qualificado, o cara é educado, vai te atender bem. É só entrar em contato com ele lá. Agora, alguns comentários aqui do último vídeo. Depois, quando ela volta a distribuir dividendo extraordinário, você vai comprar as ações em alta. Falou tudo. Falou tudo. O dividendo ficou mais baixo agora? Ficou. Por quê? Porque o petróleo caiu muito. Não tinha como. Mas e aí quando o petróleo voltar para 75, 80 dólares, 90 dólares? O que você vai fazer? Agora eu vou comprar Petrobras a 40, quando o dividend yield voltou para 15, sendo que o seu yield on cost pode estar em 18, 20, dependendo do preço que você pegou. Então é assim que funciona na bolsa. Bolsa é muito comportamento, é controle das emoções. Trabalhe muito bem isso em você, senão você não vai conseguir ganhar dinheiro consistentemente na bolsa. 10 a 13% de dividend yield tá ótimo. Sim, o pessoal tá mal acostumado. Claro que eu queria 16, 17, mas para você garantir 16, 17, 20, você tem que acumular quando o pessoal não está querendo. Pelo custo de extração e pelo preço do Brent, os dividendos são medíocres. E provavelmente será assim enquanto o Nine estiver no desgoverno. Cara, o custo de extração até aumentou um pouquinho. E a Petrobras, claro, tem o melhor custo de extração de todos. E, por mais que eu não goste desse governo, até que não está atrapalhando tanto, cara. Poderia ser muito pior pensando no histórico de Lava Jato, etc. Hoje a Petrobras está bem blindada. Hoje a Petrobras, ela é uma empresa redonda, cara. Por incrível que pareça. Claro, podia estar melhor, etc, mas hoje já tá valendo a pena. Dá pra ver que o pessoal ainda tem muito medo aqui de fraude, etc. Hoje eu tô mais tranquilo, sendo sincero. Eu não gosto desse governo, eu não deixo de me posicionar aqui, mas cara, hoje Petrobras tá mais tranquilo. Mas e você? Segue aportando em algumas ações dessa lista? Ou não, tá preferindo aguardar fazendo caixa? Conta pra mim aqui embaixo e aqui em cima eu vou deixar um vídeo pra você, onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá.